O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Kairata Parva. Capítulo 38. Viagem de Arjuna através de florestas. Janamejaya disse: ó ilustre, eu desejo ouvir em detalhes a história da aquisição de armas por Arjuna de Atu sem máculas. Ó, dize-me como aquele tigre entre homens, Dhananjaya, de braços poderosos e possuidor de grande energia, entrou naquela floresta solitária sem medo. E, ó tu principal daqueles conhecedores do Veda, o que também fez Arjuna enquanto morava lá. Como também o ilustre Stanu e o chefe dos celestiais foram satisfeitos por ele. Ó tu melhor dos regenerados, eu desejo ouvir tudo isso pela tua graça. Tu és onisciente, tu sabes tudo sobre os deuses e tudo sobre os homens. Ó Brahmane, o combate que ocorreu antigamente entre Arjuna, aquele principal dos batedores nunca derrotado em batalha, e Bhava foi muito extraordinário e sem paralelo. Ele arrepia os cabelos da pessoa que o ouve. Até os corações daqueles leões entre homens, os corajosos filhos de Prita, tremeram pela surpresa e alegria e um sentimento de sua própria inferioridade. Ó, conta-me integralmente o que mais Arjuna fez, eu não vejo nem a coisa mais trivial em Jishnu que seja censurável. Portanto, narra para mim integralmente a história daquele herói. Vaisampayana disse: ó tigre entre os curos, eu recitarei para ti aquela narração, excelente e extensa e inigualável, com relação ao herói ilustre. Ó impecável, ouve em detalhes os pormenores sobre o encontro de Arjuna com o Deus dos deuses de três olhos, e seu contato com a pessoa do Deus ilustre. Por ordem de Yudhishthira, Dhananjaya de bravura imensurável saiu, de Kamyaka, para obter uma visão de Sakra, o chefe dos celestiais, e de Sankara, o Deus dos deuses. E Arjuna de braços fortes de grande poder, partiu armado com seu arco celeste, e uma espada com punho dourado, para o sucesso do objetivo que ele tinha em vista, na direção norte, em direção ao topo do Himavati. E, ó rei, aquele principal de todos os guerreiros nos três mundos, o filho de Indra, com a mente tranquila, e firmemente aderindo ao seu propósito, então se dedicou, sem nenhuma perda de tempo, a austeridades ascéticas. E ele entrou, totalmente sozinho, naquela floresta terrível cheia de plantas espinhosas e árvores e flores e frutas de várias espécies, e habitada por criaturas aladas de várias espécies, e cheia de animais de diversas espécies, e frequentada por siddhas e charanas. E quando o filho de Kunti entrou naquela floresta desprovida de seres humanos, sons de conchas e baterias começaram a ser ouvidos nos céus. E uma grossa chuva de flores caiu sobre a terra, e as nuvens se espalhando sobre o firmamento causaram uma sombra densa. Passando por aquelas regiões difíceis e arborizadas na base das grandes montanhas, Arjuna logo alcançou o leito do Himavati, e ficando lá por algum tempo começou a brilhar em seu esplendor. E ele viu lá numerosas árvores com verdor espalhado, ressoando com as notas melodiosas de cantores alados. E ele viu lá rios com correntezas de lápis lazuli, perturbadas por redemoinhos violentos aqui e ali, e ecoando com as notas de cisnes e patos e garças. E as margens daqueles rios ressoavam com os acordes melífluos dos coquilas machos e as notas de pavões e garças. E o guerreiro poderoso, contemplando aqueles rios de água sagrada e pura e deliciosa e suas margens graciosas, ficou muito encantado. E o encantado Arjuna de energia feroz e grande alma então se dedicou a austeridades rígidas naquela região encantadora e arborizada. Vestido em trapos feitos de erva e equipado com uma camurça preta e um bastão, ele começou a comer folhas murchas caídas sobre o chão. E ele passou o primeiro mês comendo frutas no intervalo de 3 noites, e o segundo comendo no intervalo de 6 noites, e o terceiro comendo no intervalo de uma quinzena. Quando chegou o 4º mês, aquele melhor dos Bharatas, o filho de Pandu de braços fortes, começou a subsistir só do ar. Com braços erguidos e sem se apoiar em nada e permanecendo nas pontas de seus dedos dos pés, ele continuou suas austeridades.
E as madeixas do herói ilustre, por consequência de banho frequente, pegou a cor do relâmpago ou do lótus. Então todos os grandes rishis foram juntos até o deus do Pinaka para falar a ele sobre o ascetismo feroz do filho de Prita. E curvando-se àquele deus dos deuses, eles o informaram das austeridades de Arjuna, dizendo: aquele filho de Prita, possuidor de grande energia, está engajado nas mais difíceis das austeridades ascéticas no leito de Himavat. Aquecida por seu ascetismo, a terra está fumegando por toda parte, ó Deus dos deuses. Nós não sabemos qual é o objetivo pelo qual ele está dedicado àquelas austeridades. Ele, no entanto, está nos causando tormento. Cabe a ti impedi-lo. Ouvindo essas palavras daqueles munis de alma sob perfeito controle, o Senhor de todas as criaturas, o marido de Uma, disse: não cabe a você sentir qualquer angústia por causa de Falguna. Voltem todos alegremente e com vivacidade para os lugares de onde vocês vieram. Eu conheço o desejo que está no coração de Arjuna. Seu desejo não é pelo céu, nem pela prosperidade, nem por vida longa. E eu realizarei, hoje mesmo, tudo o que é desejado por ele. Vaisampayana continuou: os rishis falantes da verdade, ao ouvirem essas palavras de Madeva, ficaram encantados, e voltaram para as suas respectivas residências. Capítulo 39. Arjuna combate Shiva, e perde. Vê Shiva. Vaisampayana disse: depois que todos aqueles ascetas ilustres tinham ido embora, aquele manejador do Pinaka e purificador de todos os pecados, o ilustre Ara, assumindo a forma de um Kirata resplandecente como uma árvore dourada, e com uma forma enorme e robusta como um segundo Meru, e pegando um arco e várias flechas parecidas com cobras de veneno virulento, e parecendo uma encarnação do fogo, desceu rapidamente no leito de Himavat. E o belo deus dos deuses estava acompanhado por uma na aparência de uma mulher Kirata, e também por um enxame de espíritos alegres de várias formas e trajes, e por milhares de mulheres na forma e traje de Kiratas. E, ó rei, aquela região de repente resplandeceu em beleza, por causa da chegada do deus dos deuses em tal companhia. E logo um silêncio solene permeou o lugar. Os sons de fontes, e cursos de água, e de aves cessaram de repente. E quando o Deus dos deuses se aproximou do filho de Prita de atos irrepreensíveis, ele contemplou uma visão extraordinária, exatamente a de um Danava chamado Muka, procurando, na forma de um javali, matar Arjuna. Falguna, a visão do inimigo procurando matá-lo, ergueu Gandiva e várias flechas, parecendo cobras de veneno virulento. E esticando seu arco e enchendo o ar com sua vibração, ele se dirigiu ao javali e disse: eu vim aqui, mas não te causei dano. Como tu procuras matar-me, eu sem dúvida te mandarei para a residência de Yama. E vendo aquele firme manejador do arco, Falguna, prestes a matar o javali, Sankara, no disfarce de um Kirata, de repente mandou-o parar, dizendo: o javali, como a montanha de Indrakila em cor, foi visado por mim primeiro. Falguna, no entanto, desconsiderando essas palavras, atirou no javali. O Kirata, também brilhando em esplendor, fez voar uma seta como fogo flamejante e parecendo um raio no mesmo objeto. E as setas assim atiradas por ambos caíram no mesmo instante de tempo sobre o corpo amplo de Muka, duro como pedra. E as duas flechas caíram sobre o javali com um som alto, assim como o do raio de Indra e o trovão das nuvens caindo juntos sobre o leito de uma montanha. E Muka, assim atingido por duas flechas que produziram setas numerosas semelhantes a cobras de bocas ardentes, abandonou a vida, assumindo mais uma vez sua terrível forma Rakshasa. Jishnu, aquele matador de inimigos, então viu diante dele aquela pessoa, de forma brilhante como um deus, e vestido no traje de um Kirata e acompanhado por muitas mulheres. E vendo-o, o filho de Kunti com um coração alegre se dirigiu a ele sorridente e disse: quem és tu que vagueias assim nestas florestas solitárias, cercado por mulheres? Alto de esplendor dourado, tu não temes esta floresta terrível? Porque, além disso, tu disparaste no javali que foi visado por mim primeiro. Este Rakshasa que veio para cá, indiferentemente ou com o objetivo de me matar, foi primeiro visado por mim.
Tu, portanto, não escaparás de mim com vida. O teu comportamento em relação a mim não é compatível com os costumes da caça. Portanto, ó montanhês, eu tirarei a tua vida. Assim abordado pelo filho de Pandu, o Kirata, sorrindo, respondeu para ele capaz de manejar o arco com a mão esquerda em palavras gentis, dizendo: ó herói, tu não precisas ficar ansioso por minha causa. Esta região de floresta é a residência adequada para nós que sempre habitamos as florestas. Em relação a ti, no entanto, eu posso questionar, por que tu escolheste a tua residência aqui em meio a essas dificuldades? Nós, ó asceta, temos nossa habitação nestas florestas cheias de animais de todas as espécies. Porque tu, tão delicado e criado no luxo e possuidor do esplendor do fogo, moras sozinho em tal região solitária? Arjuna disse: dependendo do Gandiva e de flechas ardentes como fogo, eu vivo nesta grande floresta, como um segundo Pavaki. Tu viste como este monstro, este Rakshasa terrível, que veio para cá na forma de um animal, foi morto por mim. O Kirata respondeu: este Rakshasa, atingido primeiro por mim com um tiro do meu arco, foi morto e mandado para as regiões de Yama por mim. Ele foi visado por mim primeiro. E foi com o meu tiro que ele foi privado de vida. Orgulhoso da tua força, não cabe a te atribuir a tua própria falha a outros. Tu estás em erro, ó Patife, e, portanto, não escaparás de mim com vida. Espera, eu atirarei em ti flechas como raios. Esforça-te também e atira, com todas as tuas forças, as tuas flechas em mim. Ouvindo essas palavras do Kirata, Arjuna ficou zangado e o atacou com flechas. O Kirata, no entanto, com o coração contente recebeu todas aquelas flechas sobre si mesmo, dizendo repetidamente: Patife, Patife, atira flechas melhores capazes de perfurar os próprios órgãos vitais. Assim abordado, Arjuna começou a derramar flechas sobre ele. Ambos então ficaram enfurecidos e, se engajando em combate violento, começaram a atirar um no outro chuvas de flechas, cada uma parecendo uma cobra de veneno virulento. E Arjuna derramou uma chuva perfeita de flechas sobre o Kirata. Sankara, no entanto, suportou aquela chuva de flechas com um coração alegre. Mas o manejador do Pinaka, tendo suportado aquela chuva de flechas por um momento, permaneceu ileso, imóvel como uma colina. Dhananjaya, vendo sua chuva de flechas se tornar inútil, ficou muito admirado, dizendo repetidamente: excelente! Excelente! Pai, este montanhês de membros delicados, morando nas alturas do Himavat, suporta, sem vacilar, as flechas disparadas do Gandiva. Quem é ele? Ele é o próprio Rudra, ou algum outro deus, ou um Yaksha, ou um Asura. Os deuses às vezes descem nas alturas do Himavat. Exceto o deus que maneja o Pinaka, não há ninguém nascido que possa suportar a impetuosidade das milhares de flechas disparadas por mim do Gandiva. Seja ele um deus ou um Yaksha, ou de fato, alguém além de Rudra, eu logo mandarei, com minhas flechas, para as regiões de Yama. Assim pensando, Arjuna, com o coração alegre, começou, ó rei, a atirar flechas a centenas, parecidas em esplendor com os raios do sol. Aquela chuva de flechas, no entanto, o ilustre criador dos mundos, o manejador do tridente, suportou com o coração contente, como uma montanha suportando uma chuva de rochas. Logo, no entanto, as flechas de Falguna estavam esgotadas. E notando esse fato, Arjuna ficou muito alarmado. E o filho de Pandu então começou a pensar no ilustre deus Agni que tinha antes, durante o incêndio de Kandava, dado a ele um par de aljavas inesgotáveis. E ele começou a pensar: pai, as minhas flechas estão todas esgotadas. O que eu dispararei agora do meu arco? Quem é esse homem que absorve minhas flechas? Matando-o com a extremidade do meu arco, como elefantes são mortos com lanças, eu o enviarei para os domínios de Yama, manejador da massa. O ilustre Arjuna então, pegando o arco e puxando à força o Kirata com a corda de seu arco, desferiu nele alguns golpes violentos que desceram como raios. Quando, no entanto, aquele matador de heróis hostis, o filho de Kunti, começou a lutar com a ponta de seu arco, o montanhês tirou das mãos dele aquele arco celeste.
E vendo seu arco tirado dele, Arjuna pegou a espada, e desejando terminar o combate, avançou no inimigo. E então o príncipe Kuru, com toda a força de seus braços, atingiu com aquela arma afiada a cabeça do Kirata, uma arma que era incapaz de ser resistida mesmo por rochas sólidas. Mas aquela principal das espadas, ao tocar o topo da cabeça do Kirata, se partiu em pedaços. Falguna então começou a combater com árvores e pedras. O ilustre deus na forma do Kirata de corpo enorme, no entanto, suportou aquela chuva de árvores e rochas com paciência. O filho poderoso de Prita então, com a boca fumegando de raiva, golpeou o deus invencível na forma de um Kirata com os punhos fechados, golpes que desceram como raios. O deus na forma Kirata devolveu os golpes de Falguna com golpes violentos, parecendo os raios de Indra. E por causa daquele combate de golpes entre o filho de Pandu e o Kirata ergueram-se naquele local sons altos e terríveis. Aquele combate terrível de golpes, parecido com o combate de antigamente entre Vritra e Vasava, durou só um instante. O poderoso Jishnu, apertando o Kirata, começou a pressioná-lo com o peito, mas o Kirata, possuidor de grande força, apertou o filho impassível de Pandu com força. E por causa da pressão de seus braços e de seus peitos, seus corpos começaram a emitir fumaça como carvão em fogo. O grande deus então, golpeando o já golpeado filho de Pandu, e atacando-o com raiva com todo o seu poder, privou de seus sentidos. Então, ó Bharata, Falguna, assim pressionado pelo deus dos deuses, com membros, além disso, machucados e lacerados, ficou incapaz de se mover e estava quase reduzido a uma bola de carne. E golpeado pelo deus ilustre, ele ficou sem fôlego e, caindo ao chão sem poder de movimento, parecia alguém que estava morto. Logo, no entanto, ele recuperou os sentidos, e, levantando-se da sua posição prostrada, com o corpo coberto de sangue, ficou cheio de angústia. Mentalmente se prostrando perante o gracioso deus dos deuses, e fazendo uma imagem de argila daquele deus, ele a adorou, com oferendas de guirlandas florais. Vendo, no entanto, a guirlanda que ele tinha oferecido para a imagem de argila de Bava enfeitando a cabeça do Kirata, aquele melhor dos filhos de Pandu ficou cheio de alegria e recuperou a tranquilidade. E ele prostrou-se imediatamente aos pés de Bava, e o deus também ficou satisfeito com ele. Yara, vendo a admiração de Arjuna e vendo que seu corpo tinha sido emaciado com austeridades ascéticas, falou para ele em uma voz profunda como o ribombo das nuvens, dizendo: ó Falguna, eu estou satisfeito contigo pois teu ato é sem paralelo. Não há kshatriya que seja igual a ti em coragem e paciência. E, ó impecável, tua força e bravura são quase iguais às minhas. Ó poderosamente armado, eu estou satisfeito contigo. Vê-me, ó touro da raça Bharata. Ó tu de grandes olhos. Eu te darei olhos, para me ver em minha forma verdadeira. Tu foste um rishi antes. Tu vencerás todos os teus inimigos, até os habitantes do céu, e como eu estou satisfeito contigo eu te concederei uma arma irresistível. Logo tu serás capaz de manejar aquela minha arma. Vaisampayana continuou. Falguna então viu a ele, Mahadeva, aquele deus de esplendor ardente, aquele manejador do Pinaka, que tinha sua residência sobre as montanhas de Kailasa, acompanhado por uma curvando-se sobre o joelho e inclinando a cabeça, aquele conquistador de cidades hostis, o filho de Prita, adorou Ara e inclinou a benevolência. E Arjuna disse: ó Kapardin, ó chefe de todos os deuses, ó destruidor dos olhos de Bhaga, ó deus dos deuses, ó Mahadeva, ó tu de garganta azul, ó tu de madeixas emaranhadas, eu te conheço como a causa de todas as causas. Ó tu de três olhos, ó o Senhor de tudo. Tu és o refúgio de todos os deuses. Este universo surgiu de ti. Tu não podes ser vencido pelos três mundos dos celestiais, dos asuras, e homens. Tu és Shiva na forma de Vishnu, e Vishnu na forma de Shiva. Tu destruíste antigamente o grande sacrifício de Daksha. Ó Hari, ó Rudra, eu me curvo a ti. Tu tens um olho em tua testa.
Ó Sarva, ó tu que derramas objetos de desejo, ó o portador do tridente, ó o portador do pinaka, ó Surya, ó tu de corpo puro, ó o criador de tudo, eu te reverencio. Ó o Senhor de todas as coisas criadas, eu adoro a ti para obter a tua graça. Tu és o Senhor dos Ganas, a fonte de bênção universal, a causa das causas do universo. Tu estás além do principal dos seres masculinos, tu és o mais elevado, tu és o mais sutil, ó Ara. Ó ilustre Sankara, cabe a ti perdoar o meu erro. Foi mesmo para obter uma visão de ti que eu vim para esta grande montanha, a qual é cara para ti que é a residência excelente de ascetas. Tu és adorado por todos os mundos. Ó Senhor, eu te adoro para obter a tua graça. Que esta minha impetuosidade não seja considerada como uma falha, este combate no qual eu estava engajado contigo por ignorância. Ó Sankara, eu procuro a tua proteção. Perdoa-me tudo o que eu fiz. Vaisampayana continuou, dotado de grande poder, o deus cujo símbolo era o touro, tomando nas suas as mãos belas de Arjuna, respondeu sorridente para ele, dizendo, eu te perdoei. E o ilustre Ara, alegremente abraçando Arjuna, uma vez mais confortando Arjuna, disse o seguinte: